Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Deixa sua Bíblia aberta no livro de Romanos. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Há algumas semanas nós começamos o propósito de estudarmos a carta de Paulo aos Romanos. E mais uma vez eu vou explicar o porquê, porque nós infelizmente não temos tido a nossa escola dominical e nós precisamos estudar a Bíblia, né? Muitas vezes a gente não consegue estudar sozinho. E aí surgiu esse propósito, né? Até lembrando novamente da parábola do filho pródigo, quando nós podemos aí meditar acerca da vida do cristão em relação à salvação, em relação ao seu caminhar com Deus. E muitas vezes nós esquecemos dos verdadeiros preceitos que a Bíblia nos ensina acerca de quem nós somos, acerca de quem Deus é e acerca daquilo que nós podemos ser em relação a Deus. Então, nós seguimos com o propósito, vimos aí Paulo nos ensinando que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós temos aí a única condição para sermos salvos é a nossa fé. Onde nós passamos muito tempo da nossa vida pensando que poderemos fazer alguma coisa para alcançarmos o coração de Deus, para fazer com que Ele mude a sua perspectiva em relação a nós, porque pecamos, porque estamos longe da presença de Deus. E aí segue aí nos capítulos 2 e 3, onde Paulo vai dizer sobre o pecado, sobre as consequências do pecado, a ira de Deus sobre a humanidade, e entender que nós não somos bons perante Deus, não temos nada para oferecer, e não há um sequer que busque a Deus, não há um que faça, um que seja justo aqui na terra. E aí por último nós olhamos para o capítulo 4, onde Paulo vai dizer acerca da nossa justificação, e traz em comparação a vida de Abraão, porque no Velho Testamento nós temos esse pensamento de que nós éramos justificados pelas obras, onde Paulo vai dizer, se Abraão teve motivos para se vangloriar, não era diante de Deus, mas era diante dos homens, pelas obras que ele fez. Mas a palavra diz em Gênesis, capítulo 15, que Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. E Davi também vai dizer, né, felizes os que têm as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Né? Então não vem de nós, mas a nossa justificação ela vem de Deus, ela vem pela fé que nós temos nele. E enfim nós chegamos no capítulo 5, onde Paulo vai falar sobre a alegria. O pastor hoje trouxe aqui a nossa meditação no tempo de louvor, acerca da nossa alegria como filhos de Deus. Então vamos fazer a leitura para a gente entender um pouco mais acerca da alegria, a partir do versículo 1, que diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer,
Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Eu acho muito legal como Paulo escreve sistematicamente as suas cartas. Se a gente parar para olhar no final do versículo 4, ele vai dizer que Jesus foi entregue à morte por nossos pecados e foi ressuscitado para a nossa justificação. E mais uma vez ele vai repetir no capítulo 5, ele fala a mesma coisa, só que de forma diferente. Ele vai dizer que enquanto nós éramos pecadores, ou no caso, quando nós não tínhamos salvação, Cristo deu a sua vida por nós. Ele trazendo aí a questão sobre os inimigos. Cristo morreu, entre aspas, pelos seus inimigos. E quanto mais agora que ele foi ressuscitado, é através da sua ressurreição que nós recebemos a justiça de Deus, que nós somos justificados por Deus. Então, quando nós entendemos a salvação, perceba uma coisa. Paulo vai falar no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3 e até uma parte no capítulo 4, ele vai falar sobre a má notícia que nós temos em relação a Deus. Porque, mais uma vez eu insisto, que quando nós falamos de salvação, nós não podemos deixar para trás o nosso problema. Porque se nós precisamos ser salvos, é porque existe um motivo, existe uma necessidade. E essa necessidade é por causa do pecado. Então Paulo vai falar sobre a lei, mas numa perspectiva, não em que a lei veio para nos salvar, mas em que a lei veio para nos trazer a consciência do pecado. E aí ele pergunta, no final do capítulo 4, então anulamos a lei pela fé? E ele diz, pelo contrário, nós confirmamos a lei. E Jesus disse, eu não vim para abolir a lei, eu vim para que a lei se cumprisse. E Jesus cumpriu a lei. E é por isso que ele foi o sacrifício para a propiciação dos nossos pecados. E o que é a propiciação dos nossos pecados? É quando nós somos livres da ira de Deus. Paulo diz também aos Efésios que nós, por natureza, éramos destinados à sua ira. Nós merecemos a ira de Deus por toda a eternidade. E quando a Bíblia fala de propiciação, é que Jesus ele nos livra dessa ira, porque Jesus ele sofreu a ira de Deus na cruz. Foi quando ele grita, Senhor, Senhor, por que me abandonastes? É o momento onde Jesus ele experimentou o que nós experimentamos quando não conhecemos a ele, que é a ausência de Deus. E aí ele padeceu a morte, carregando todos os pecados da humanidade. E é isso que nos traz justiça. É isso que nos traz salvação. E é isso que nos traz alegria. Porque a partir do versículo 5, Paulo vai falar sobre a boa notícia. Paulo ele vai falar sobre o que nós sentimos, o que nós podemos viver quando nós somos justificados. Ele começa dizendo no versículo 1, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, através de Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. Então, uma vez que nós entendemos que nós somos pecadores e que é pela graça que somos salvos, quando temos fé, isso nos gera alegria. Isso nos traz paz. Quando nós falamos de paz, nós não vamos falar sobre a paz mundial. Nós não vamos falar sobre a paz nos relacionamentos. Nós não vamos falar sobre a paz
quando se tem conflitos entre famílias. Mas a paz que Paulo vai dizer é a nossa paz com Deus. É aquele momento onde você, pela primeira vez na vida, consegue dormir sem aquela ansiedade, sem aquele desespero, pensando que nada tem solução, pensando que a vida não tem sentido. É aquele momento de paz no nosso coração, quando nós entendemos que nós somos salvos. E eu digo isso por experiência própria, porque quando eu era adolescente, eu não tinha essa paz. Eu tinha um medo de ir para o inferno, porque eu sabia que eu ia para o inferno. E eu matutava isso todos os dias. Mais ou menos com 12 anos ou 13 anos foi quando começou essa minha crise de identidade, de não saber quem eu era, de não saber por que eu estava aqui, de pensar que o mundo seria melhor com a minha ausência. Só que ao mesmo tempo, mesmo quando eu pensava em acabar com minha vida, com esse vazio existencial, eu tinha medo. Então era um ciclo sem fim dentro de mim, eu não conseguia dormir. E eu pensava, o que eu preciso fazer para ir para o céu? O que eu preciso fazer para ir para o céu? Porque eu sei que eu não vou. Falava, não é só ir sentar lá no banco da igreja. Eu sei que não é só isso, porque isso não muda a vida de ninguém. Porque a minha não tinha mudado. E era uma luta. Até que um belo dia eu recebi o convite de vir na igreja aqui, aí eu senti uma atmosfera diferente. Foi a primeira vez que eu tive contato com a Bíblia. Foi a primeira vez que eu senti que Deus me amava. E eu disse, aqui é o meu lugar. E eu nunca vou esquecer, eu sempre vou dizer que a primeira passagem que eu li, que eu ouvi da palavra de Deus foi a de Mateus 7, falando sobre os dois caminhos, sobre as duas portas. E aquilo fez tanto sentido para mim, porque eu sabia que a vida com Deus não era um mar de rosas. Eu sabia que não era um acesso a uma coisa tão simples, mas que ao mesmo tempo era simples. E aí eu senti paz. E a primeira vez que eu tive a presença do Espírito Santo dentro de mim, eu falei, ai meu Deus, aqui é o meu lugar. Né? Esse lugar é no Senhor. Eu falei, esse é o meu lugar. E foi a partir desse momento que, mesmo em meio a tantas dificuldades, mesmo em meio assim, a milhares de motivos para desistir, eu todos os dias achava um motivo para permanecer. E era essa paz que eu tinha com Deus. E Paulo nos convida para vivermos em paz com Deus. E uma coisa que me intriga, mas é o nosso alento, é que ele vai dizer que a nossa alegria, ela tem alguns pilares para a gente pensar dessa forma. Mas a primeira coisa que nos traz a alegria, ele vai dizer ali, a partir do versículo 2, na segunda parte, né? Por meio de quem obtivemos acesso pela fé, a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O primeiro ponto que nos traz alegria na nossa caminhada é a glória de Deus. Porque nós entendemos, né, trazendo todo o contexto da salvação, que não é por nós, não somos nós que vamos operar a salvação na nossa vida, mas ela vem de Deus, é para a glória de Deus, e sabemos que essa glória, nós seremos participantes na eternidade. Colossenses 3, Paulo vai dizer que quando Cristo for manifestado em glória, vocês serão manifestados juntos com Ele, em glória. E isso nos traz alegria, como cristãos, sabendo que há algo que nos espera para uma vida eterna. Aí ele continua dizendo no versículo 3, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha só que paradoxo, que controvérsia. Mas vamos entender o seguinte,
Por que nos alegramos nas tribulações? Sabe, eu fico pensando, eu fico meditando muitas vezes, e a nossa vida como cristão, muitas vezes ela é uma controvérsia. Porque se você parar para pensar, desde que você conheceu a Cristo, pare para olhar para a sua vida, quanto tempo você teve de alegrias, de felicidade, e quanto tempo você teve de sofrimento? Qual dos momentos sobressai? Os tempos de felicidade ou os tempos de sofrimento? Os tempos de luta? Se você me dizer que é o tempo de felicidade, eu te dou parabéns, porque olha, eu olho para a minha vida e acredito que o tempo de felicidade é 5%, 10% no máximo. Mas a nossa vida, gente, ela é baseada nas tribulações, ela é baseada nas provações, ela é baseada muitas vezes nas tempestades, porque nós precisamos ser provados o tempo todo. Jesus disse que seriam felizes aqueles que fossem perseguidos pelo seu nome, pois deles é o reino de Deus. E ele disse também que a sua igreja padeceria todo tipo de perseguição. Mas não era para a gente desanimar. E ele ainda disse que no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Sabe, a nossa vida, ela muitas vezes nós vamos semear coisas boas. Nós vamos lutar, nós vamos andar. Mas talvez quando a gente se der em conta, nós não saímos do lugar. Voltamos a estaca zero. Uma hora nós estamos lá em cima, e outrora estamos cá embaixo. E a nossa vida é um ciclo que não tem fim. Na verdade, tem fim. Mas enquanto nós vivemos, parece que é uma eternidade. E aí, você para pensar. Eu planejo, eu me organizo, eu sonho, muitas coisas. Eu oro a Deus pedindo, mas parece que nada dá certo. Por quê? Por que a nossa vida muitas vezes parece que são só tempos de sofrimento? Eu não venho para a igreja para ouvir essas coisas. Mas a palavra de Deus, ela é clara. Sabe, a palavra de Deus, ela não é o manual de um terapeuta para massagear o nosso ego. A palavra de Deus, ela serve para nos confrontar. A palavra de Deus é um espelho. Quem aqui se olhou no espelho hoje de manhã? Ninguém se olhou no espelho. Quando você bota aquela roupa, eu não tenho o costume de usar roupa social, não gosto, mas às vezes a gente tem que fazer um esforço. Aí a gente olha para o espelho, opa, estou bonito. Você penteia o cabelo, aí você afeita a barba, aí as mulheres fazem a maquiagem, passam Mary Kay no rosto. Por quê? Quando a gente se olha no espelho, a gente procura melhorar alguma coisinha, algum detalhe, talvez para chamar atenção, ou talvez para a gente se sentir melhor. E a palavra de Deus, ela serve como um espelho. Porque talvez sofremos, porque existem alguns detalhes que precisam ser ajustados. E eu não falo de questões físicas, aparentes, mas eu falo em relação ao nosso coração. Cantamos hoje, dá-me um coração
igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão. Você ama o seu irmão incondicionalmente? Você largaria tudo que você está fazendo para servir o seu irmão em um tempo de necessidade? A olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Você tem perdoado as ofensas que lhe tem atingido? Então percebe que muitas vezes as circunstâncias ruins da nossa vida, elas não provêm de Deus. Mas muitas vezes são situações que nós mesmos causamos. E o tempo todo nós seremos provados. Por quê? Paulo está dizendo, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Jesus disse que aquele que perseverar será salvo. Eu sempre olho para a salvação como uma moeda de dois lados. E aqui nós vamos entender o porquê. Ao mesmo tempo que é Deus quem opera a salvação na nossa vida, existe a responsabilidade humana. Porque algumas tradições religiosas, elas pregam que uma vez salvo, sempre será salvo. Se você foi salvo uma vez, você nunca perde a sua salvação. E nós, como metodistas livres, como crentes na doutrina de John Wesley, nós não pensamos dessa forma. Nós cremos que podemos sim naufragar na nossa fé. Podemos um dia, devido às circunstâncias, devido a problemas interiores nossos, abandonar nossa fé. E não existe garantia bíblica na qual seremos salvos nessa condição. O Espírito Santo é uma garantia que nós temos. Mas o problema é que Paulo também vai dizer na carta aos Tessalonicenses que existe a possibilidade da gente apagar o Espírito da nossa vida. E se nós não temos o Espírito, nós não temos garantia nenhuma. Então a salvação, o outro lado da moeda, é que nós precisamos cuidá-la. Todos os dias. Sabe aquele animalzinho de estimação que você tem, que você gosta muito dele? Que você dá comida para ele, que você dá banho nele quando ele fica com aquele cheirinho, que você limpa a sujeira que ele faz. Da mesma forma, nós precisamos cuidar da nossa salvação. Nós precisamos ter um coração que persevera em meio às tribulações. Porque se nós não perseveramos, nós iremos naufragar, nós iremos afundar. O oposto daquele que persevera é aquele que desiste. E se nós desistirmos de Deus, nada garante que Deus vai permanecer para sempre ali. Deus, Ele permite que o nosso coração se endureça, que nós passemos a viver na escuridão, porque é uma questão de escolha. Você não está aqui porque Deus te obrigou nessa manhã, mas você teve o trabalho de levantar, de tomar um banho, de se arrumar, de pegar o seu veículo, o seu automóvel e se deslocar até a igreja. É uma questão de escolha. Ramona falou para mim quarta-feira, hoje eu estava com a dor de cabeça, mas estava no culto. Tem momentos que eu não gostaria de estar aqui, porque somos seres humanos e está tudo bem. Mas a contrapartida é que mesmo quando estamos com aquela dor de cabeça, mesmo quando nós estamos cansados, mesmo quando nós não dormimos, porque o cachorro do vizinho latiu a noite inteira, e eu tenho sono leve,
Quando nós viemos aqui na presença de Deus, o que deve existir é alegria. E a alegria não é um sentimento, um estado temporário, mas a alegria é uma questão de escolha. Tiago vai dizer lá no capítulo 1, que é para todos nós considerarmos motivo de alegria, passarmos pelas tribulações. E mais uma vez eu insisto, gente, a nossa vida terrena, ela é muito difícil. E às vezes ela torna-se mais difícil quando nós caminhamos com Deus. Porque somos pessoas o quê? Pecadoras. Nós somos inclinados a fazer o mal. Quando nós temos a luz da palavra no nosso coração, parece que existe alguma coisa dentro de nós que se inclina a fazer o que é errado. E é uma luta. Mas é uma luta que nós podemos vencer. O que nós precisamos fazer? Nos alegrar. Você está passando por problemas? Se alegre. Está faltando dinheiro na conta do banco? Se alegre. Está com problema dentro do seu casamento? Se alegre. Porque se você fizer cara feia, vai piorar os problemas. Então, gente, não são as circunstâncias que devem dizer quem nós somos. A nossa identidade não deve ser pautada nas nossas circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para Cristo. Olhe para a sua salvação. E eu tenho certeza que quando nós levarmos em conta sempre a nossa condição em relação a Deus, nós teremos a capacidade de nos alegrar diante dos problemas. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Por exemplo, eu passei por algumas situações que foram difíceis nos últimos meses. E no trabalho onde eu estava, eu era cobrado assim de uma forma desumana. Sabe, uma carga horária que era, assim, vamos dizer, era brincadeira, né? Era quase que uma escravidão. Eu não tinha tempo para almoçar. Eu almoçava praticamente 3 horas, 3h30 todos os dias. Trabalhava 12 horas por dia. Era naquele pique assim, que era totalmente estressante. Aí eu pergunto, humanamente falando, é possível se alegrar numa situação dessa? Eu já sou meio emburrado. Eu sempre fui muito dramático. E passar por uma situação dessa, olha, não era fácil. Mas mesmo no fundo, assim, quando eu estava lá, eu ia no banheiro respirar assim, ó. Eu sabia que Deus estava no controle de tudo. Às vezes, as circunstâncias roubavam a minha paz. Mas nós precisamos aprender a lidar com elas. E aí eu pedi as contas. Eu estava doidinho para sair do meu trabalho. E aí o que aconteceu? Eles não queriam deixar eu sair. E eu tive que aguentar, e eu brigando com os caras, ó. O trato era até dia 14. Já passou uma semana, já passou 10 dias. Eu estou ficando nervoso. Ah, mas por que não tem outro? Eu falei, velho, o problema é de vocês. Eu não sou mais funcionário da empresa. Eu fiz compromisso. E aí, finalmente, na sexta-feira, eu fui liberto. Eu falei, pastor, eu estou livre. Ele falou, mas você estava preso? E aí, quando eu soube que sexta-feira seria meu último dia, o meu pai me liga. Filho, eu perdi o emprego. E eu pensei, eu também. Vocês estão vendo os contrastes?
Então a nossa vida, pelo menos a minha vida, é engraçada. Porque no momento que eu penso que as coisas vão de tudo ao meu favor, aí de repente vira alguma coisa ao contrário. Mas está tudo bem. Quando meu pai falou, eu fiquei em paz. E eu ri comigo mesmo. Falei, Deus, até onde nós vamos? Porque está sendo uma aventura incrível. E quando nós decidimos viver assim com Deus, nesse propósito, nessa intimidade, sabe? Nesse coração que está inclinado nele, nós vamos viver em paz. E é sobre essa paz que Paulo está dizendo. Vamos acelerar para o versículo 4. A perseverança, ela produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado nos traz esperança. Quando nós perseveramos na nossa caminhada com Deus, quando nós permanecemos independente das tribulações, Deus, Ele prova o nosso coração. Por quê? A partir do momento em que nós começamos a entender a palavra, quando nós começamos a conhecer os seus preceitos, nós precisamos ser provados, se realmente aprendemos. Sabe quando você passa por um grande problema na sua vida? E aí você sobressai ao problema, você vence as dificuldades, você vence aquele tempo difícil. E eu vou contar um segredo para vocês. De repente, em algum determinado momento da vida, nós seremos provados naquele mesmo problema. Por quê? Porque Deus quer ver se a gente realmente aprendeu uma lição da circunstância passada. Deus, Ele quer ver se nós passando pelo mesmo tipo de problema, nós vamos permanecer nele. Se nós vamos perseverar. E a perseverança, quando nós perseveramos, quando nós passamos por luta, e mesmo assim permanecemos nele, Paulo está dizendo que nós temos um caráter aprovado. E não é um caráter aprovado por homens. Uma coisa é quando a gente vai lá e faz uma prova, né? Aí a gente estuda, passa um tempo batendo a cabeça, aí você faz o teste, faz a prova e você é aprovado. Qual o seu sentimento? Vocês ficam tristes? Ficam contentes? Ficam felizes? Ficam alegres? Agora imagina você ver, olhar para Deus e dizer para você que você é um cristão aprovado. Sabe quando Deus fala de Jesus? Quando desce o Espírito Santo lá em forma de pomba, quando Jesus é batizado, e vem uma voz do céu dizendo, este é o meu filho amado. A minha alma se compraz nele. Você imagina Deus olhando para você e dizendo, esse é o meu filho amado. O meu coração tem prazer nele. E é isso que nós precisamos buscar na nossa vida. É um caráter aprovado não mediante os homens. Gente, não importa o que as pessoas vão dizer. Se você é quadrado, se você é redondo, se você é chato. O que importa é o que Deus pensa ao seu respeito. E não há nada, nem ninguém, que vai tirar isso de todos nós. Nós vivemos por fé. Nós andamos por fé. E nós permanecemos pela fé. E aí Paulo termina dizendo que a esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Quando nós temos esperança, gente, nós podemos olhar para o futuro. Nós cremos que é Deus que está cuidando da nossa vida. O que você está passando hoje? Para analisar. Se estivéssemos num contexto
onde nós não temos salvação, onde nós não temos a presença do Espírito Santo na nossa vida, qual seria a sua reação? Desespero, choro, ranger de dentes. E o que eu vejo muitas vezes é que nós, conhecendo a palavra, nós vivemos como as pessoas de fora. Por quê? Porque o nosso coração não está enraizado nessa esperança que nós temos. E a esperança, quando nós olhamos para a Bíblia, não é pensar que tudo vai dar certo. Sabe, isso é uma crença muito vaga. Se você é um cristão que pensa que tudo vai dar certo, eu posso dizer que Deus é um Deus muito fraco. Porque não é sobre circunstâncias, gente. Mas a nossa esperança é aquela mesma esperança que Jesus tinha. Jesus sabia quem Ele era. Jesus sabia quem o Pai era. E Jesus sabia que Ele veio para cumprir um propósito incomparável com a circunstância que Ele estava vivendo, porque Ele sabia que era o plano de Deus. Ele não estava pensando que tudo daria certo. E nós temos um pensamento muito fútil por causa das coisas desse mundo. Tudo vai passar. Se você tem problemas financeiros, vai passar. Se você tem problemas de relacionamento, vai passar. Se você tem problemas de saúde, vai passar. Se você está com problema de identidade, vai passar. Tudo nessa vida passa. Mas a palavra de Deus, ela permanece. E é nisso que a nossa esperança deve estar pautada. Não de que tudo vai correr bem, mas é que Deus está no controle de todas as coisas, e é de que a vontade de Deus, ela vai prevalecer. O que nós precisamos fazer é buscar essa alegria e pedir para que Deus possa alinhar o nosso coração ao dele. E eu quero encerrar dizendo, com base nesse último trecho que nós vimos, que quando nós ainda éramos fracos, ou quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por todos nós. E está dizendo que dificilmente alguém morreria por alguém que é mau. Mas embora por alguém que fosse bom, talvez existam pessoas que venham morrer por eles. Mas Cristo morreu pelo pior dos pecadores. Então é com essa alegria de saber que mesmo não merecendo, mesmo sabendo qual era o nosso destino, que era a ira de Deus sobre nossas vidas, Cristo morreu por todos nós. E a nossa maior alegria não é a sua morte, a nossa maior alegria é a sua ressurreição. Porque quando ainda éramos fracos, Jesus deu a sua vida por nós, quanto mais agora nós seremos reconciliados por meio da sua vida, por meio da sua ressurreição. Porque se Jesus estivesse morto até hoje, a nossa fé seria vã, a nossa fé seria morta, a nossa fé não faria sentido. Mas é porque nós cremos no nosso coração que Jesus ressuscitou, é que nós somos salvos, é que nós somos justificados por Ele. E assim nós recebemos, como disse Paulo, agora, a nossa reconciliação com Deus. Então que eu e você possamos olhar para o nosso coração e ver esses ajustes que nós precisamos fazer, diante das circunstâncias que nós vivemos. E entender que não são os problemas que vão dizer quem nós somos, mas é o que Deus está preparando para a nossa vida. Porque Paulo diz também que todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Não é o nosso propósito, mas é o propósito de Deus, que vai dizer quem nós somos. Amém? Então, que o teu coração possa perseverar. Estamos juntos nessa. Ninguém aqui quer que o nosso irmão do lado venha desistir, mas o nosso coração tem o desejo de que todos nós possamos chegar na eternidade juntos, porque somos o corpo de Cristo, porque somos a família de Deus. E é isso que deve nos trazer a alegria de estarmos juntos aqui na terra. E é toda essa alegria que vai sempre nos trazer paz. Então, que nessa manhã e todos os dias da sua vida, essa paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar o seu coração, possa guardar a sua vida em Cristo Jesus. E assim possamos perseverar até que Jesus venha. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai Celestial, nós te agradecemos pela porção da tua palavra. Nós te agradecemos porque muitas vezes nós passamos por dificuldades, muitas vezes nós passamos por problemas, muitas vezes as circunstâncias são adversas e queremos entender o porquê, mas não conseguimos. E nós nos afastamos de Ti. Muitas vezes abandonamos a nossa fé, porque parece que todos os nossos problemas são maiores que o Senhor. Nos perdoe, Pai, por Te olhar com uma pequenez tão grande, Pai. Nos perdoe porque muitas vezes nós esquecemos daquilo que a Tua palavra diz respeito a quem o Senhor é. E pecamos, Pai, buscando refúgio nas coisas desse mundo, buscando o amparo que não vem do Senhor. E também buscamos a alegria e a paz que não vem também do Senhor. São coisas que esse mundo nos oferece, fazendo com que o nosso coração se endureça. Mas em nome de Jesus eu venho pedir, Pai, para que a Tua paz possa reinar no nosso coração nessa manhã. Eu venho pedir que o Teu Espírito Santo, Pai, possa encher a cada um de nós com a alegria da Tua salvação. Essa mesma alegria, Pai, que nós sentimos quando tivemos o nosso coração aquecido. Essa mesma alegria, Pai, que nós tivemos quando reconhecemos, quando entendemos a nossa salvação. A alegria do primeiro amor. Que ela não venha se esfriar, mas que o Senhor possa nos renovar todos os dias, até que o Senhor venha, até que o Senhor volte. Que a nossa vida seja para a honra e glória do Teu santo nome, e assim queremos, Pai, entregar mais uma semana que se inicia nas Tuas mãos, pedindo para que o Senhor possa prover as nossas necessidades. Pai, que nós possamos nos contentar com aquilo que nós temos, como disse Paulo, que possamos aprender a nos contentar com pouco e com muito, que possamos nos alegrar, Senhor, com a fartura e com a falta, com a doença e com a saúde, que possamos entender que é o Senhor que cuida da nossa vida e são os Teus propósitos que vão prevalecer. E assim a nossa esperança esteja em Cristo, somente em Cristo. Que o Senhor guarde nossas vidas, provendo nossas necessidades, seja no nosso trabalho, seja nas nossas finanças, seja nos nossos alimentos, tudo que nós precisamos, Pai, possamos confiar que é o Senhor que está cuidando de cada um de nós. E o Senhor nos abençoe nas nossas atividades, seja o nosso trabalho, os nossos estudos, seja o nosso cuidado com os nossos queridos, o nosso lar, e assim, Pai, todas as coisas sejam para a honra e glória do Teu santo nome. Por tudo nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos estar nos levantando, por favor? Oramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,
o grande amor do Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém e amém. E a nossa alegria seja permanente no Senhor Jesus Cristo. Amém.